Você já conheceu um homem que age de forma tão estranha que te deixa confuso e fascinado ao mesmo tempo? Apresento a você o homem Sigma, um tipo raro e único, cujo comportamento quebra padrões e desafia a lógica tradicional. Neste vídeo, você vai descobrir 15 coisas estranhas que os homens Sigma fazem e que confundem a todos. Prepare-se para entrar na mente do homem mais intrigante e misterioso, entendendo por que eles evitam ligações, desaparecem sem avisar e riem quando ninguém mais o faz. Fique até o final e descubra o que há por trás do homem que ninguém consegue decifrar completamente. Vamos começar. Número 1. Chegam muito cedo ou muito tarde às reuniões. Uma das coisas mais estranhas e marcantes nos homens Sigma é que eles nunca chegam na hora esperada. Enquanto a maioria se esforça desesperadamente para ser pontual, olhando o relógio a cada 2 minutos para não destoar, eles funcionam em outra dimensão temporal. Os Sigmas tendem a chegar extremamente cedo, quando o lugar ainda está vazio e apenas os organizadores estão presentes, ou, ao contrário, aparecem justamente quando a reunião está prestes a terminar, fazendo todos olharem surpresos. Mas por que eles fazem isso? Acontece que eles têm uma alergia incurável àquele tipo de interação social que muitos adoram, a conversa fiada. Eles não querem perder tempo falando sobre o trânsito ou comentando como estará o tempo amanhã. Se chegam cedo, aproveitam esse momento silencioso para analisar o ambiente como verdadeiros espiões recolhendo informações valiosas, desfrutando da paz antes que o local se torne um evento barulhento. Por outro lado, se chegam tarde, conseguem evitar habilmente todas as conversas superficiais e aparecem exatamente na hora de absorver o que realmente importa. Andam discretamente até um canto, sentam-se e cumprimentam com um leve sorriso. Essa atitude deixa muitos confusos, se perguntando se algo aconteceu ou se eles simplesmente esqueceram do horário. A verdade é que, enquanto todos tentam desvendar o mistério, o homem Sigma está confortável, livre do estresse de se integrar a situações que não lhe trazem valor real ou significado pessoal. Número 2. Demonstram carinho sem dizer uma palavra. Os homens Sigma têm uma forma peculiar e desconcertante de demonstrar afeto, tão silenciosa que muitos nem percebem que eles estão fazendo isso, enquanto a maioria expressa sentimentos com palavras ou gestos claros. Eles preferem demonstrar o quanto se importam através de ações concretas, pequenas e inesperadas. Eles não vão dizer o quanto gostam de você com frases emocionantes, mas vão consertar discretamente aquele objeto quebrado que você nem percebeu, preparar um café no momento em que percebem seu cansaço, ou colocar ao seu alcance algo que você precisava, sem nunca comentar sobre isso. Isso deixa os outros confusos, já que a maioria das pessoas espera ouvir palavras claras de afeto. Para um Sigma, as palavras são secundárias e muitas vezes desnecessárias. Para eles, ações falam mais alto e mais claramente do que qualquer discurso. Eles são capazes de fazer gestos profundamente atenciosos que mostram o quanto estão comprometidos com aquelas poucas pessoas que fazem parte do seu círculo íntimo. Curiosamente, esses gestos tão sutis podem ser mal interpretados como indiferença ou frieza por aqueles que esperam demonstrações mais convencionais de afeto. Mas, para um Sigma, a verdadeira essência do carinho está no que se faz quando ninguém pediu. Por isso, mesmo que você nunca ouça palavras doces da boca deles, saberá o quanto você importa quando perceber suas ações silenciosas falando por si mesmas. Número 3. Riem quando ninguém mais ri. Outra característica que torna os homens Sigma tão intrigantes e difíceis de entender é o seu senso de humor peculiar.
Eles costumam rir nos momentos mais inesperados, justamente quando todos estão em silêncio ou com expressões sérias. Por que isso acontece? Porque sua mente funciona de forma diferente. Eles percebem ironia e humor, onde os outros simplesmente não enxergam. É como se tivessem óculos especiais que detectam o absurdo até mesmo em situações desconfortáveis ou inapropriadas. Essa risada inesperada, que às vezes parece fora de lugar, faz com que os outros se perguntem se entenderam algo errado ou se estão perdendo alguma coisa. Os sigmas acham graça em coisas que os outros levam muito a sério, como uma reunião excessivamente formal, uma situação social forçada ou aqueles momentos constrangedores em que alguém tenta ser excessivamente diplomático e falha terrivelmente. Quando os outros levam tudo muito a sério, esses homens preferem se distanciar emocionalmente usando o riso como um escudo. Eles não querem incomodar ou ofender, apenas aliviam a tensão interna diante de situações absurdamente rígidas. Esse comportamento costuma gerar uma mistura de confusão, curiosidade e até admiração em quem está por perto. No fundo, muitos gostariam de ter essa habilidade de encontrar humor nos pequenos desconfortos da vida, embora poucos admitam isso abertamente. Número 4. Se isolam no meio da multidão. Algo que realmente chama a atenção nos homens Sigma é a habilidade única de se isolarem mesmo cercados por pessoas. É como se tivessem um talento especial para criar um campo invisível que os separa do resto, mesmo estando fisicamente presentes em uma reunião ou evento lotado. Você já deve ter notado aquela pessoa que prefere sentar em um canto afastado, pensativa, enquanto todos socializam. Ele não está se escondendo nem sendo antissocial. Simplesmente está muito mais confortável naquele canto de onde pode observar tudo sem precisar interagir o tempo todo. Enquanto outros se sentiriam desconfortáveis à margem, o Sigma vive isso como a situação ideal. Ele aproveita intensamente esse anonimato momentâneo que lhe permite analisar com calma o ambiente, as pessoas e seus comportamentos. Para eles, observar a dinâmica social de longe é uma fonte valiosa de informação e aprendizado. São como pesquisadores silenciosos, capazes de identificar padrões no comportamento humano e entender situações que outros nem percebem. Esse comportamento confunde aqueles que tentam puxá-lo para o grupo, interpretando seu isolamento como desinteresse ou tédio. No entanto, se alguém se aproxima com um assunto realmente relevante, é provável que ele saia de sua bolha para participar ativamente. Seu isolamento seletivo cria uma aura de mistério que confunde e atrai ao mesmo tempo, deixando muitos se perguntando no que ele está pensando naquela solidão silenciosa e voluntária. Número 5. Odeiam ligações telefônicas. Uma das coisas mais desconcertantes nos homens Sigma é a sua profunda aversão às chamadas telefônicas. Enquanto a maioria das pessoas parece viver com o telefone na mão, eles fazem o possível para evitá-lo. Para um Sigma, receber uma ligação inesperada é quase como uma invasão do seu espaço mental. Eles não entendem por que alguém gastaria 10 minutos em uma conversa que poderia ser resolvida com uma mensagem curta e direta. Quando o telefone toca, a primeira reação de um Sigma não é atender rapidamente, mas pensar com certo incômodo. Por que não mandaram uma mensagem? Normalmente eles deixam o telefone tocar até que a pessoa desista e desligue, e então enviam uma mensagem curta perguntando: "Tudo bem?" A frustração dos outros com essa atitude indiferente costuma ser grande, mas eles nem percebem que isso pode ser incômodo. Para eles, o telefone é uma ferramenta para emergências ou trabalho, não para longas conversas. Essa característica pode ser confusa para quem tenta se comunicar com eles. Amigos, familiares ou parceiros interpretam isso como desinteresse ou grosseria. Mas, na verdade, não tem nada a ver com antipatia.
Eles apenas valorizam seu espaço mental e preferem guardar sua energia para interações realmente significativas. No fim das contas, o Sigma é aquela pessoa que está mais conectada consigo mesma quando está desconectada dos outros. Número 6. Mantém longas conversas consigo mesmos. Outra peculiaridade fascinante e um tanto incompreendida dos homens Sigma é a sua habilidade de manter longas e profundas conversas internas. Muitas vezes você os verá olhando fixamente para o horizonte, aparentemente distraídos, mas na verdade estão imersos em um intenso diálogo consigo mesmos. Enquanto a maioria teme o silêncio ou ficar sozinha com seus pensamentos, eles consideram isso um prazer supremo. Quem precisa de Netflix quando dentro da própria cabeça acontece uma série dramática, cômica e filosófica ao mesmo tempo? Isso acontece porque os Sigmas têm um mundo interior extraordinariamente rico e ativo, que constantemente os leva a refletir sobre suas vidas, decisões e direções futuras. Eles não pensam superficialmente, entram em debates profundos consigo mesmos, questionando desde grandes verdades existenciais até pequenos detalhes do dia a dia. Pode-se dizer que eles têm uma espécie de comitê interno sempre em sessão, decidindo cuidadosamente cada movimento antes de executá-lo. No entanto, isso pode ser bastante confuso para quem está ao redor. Por que ficam tanto tempo em silêncio? Estão entediados, irritados ou simplesmente distraídos? A resposta provavelmente é nenhuma dessas opções. Eles estão apenas processando informações, analisando cenários futuros ou resolvendo dilemas complexos na privacidade de suas mentes. Esse hábito lhes permite alcançar um alto grau de autoconhecimento e segurança em suas decisões. No fim, essas conversas internas são o combustível secreto que impulsiona seu sucesso pessoal, mesmo que o resto do mundo os observe com perplexidade. Número 7. Parecem desinteressados, mas percebem tudo. Uma das características mais intrigantes e desconcertantes do homem Sigma é sua aparente indiferença em relação ao que acontece ao seu redor. À primeira vista, dá a impressão de que ele não presta atenção em nada, olhando com tédio ou distração para outro lugar, como se nada tivesse importância. Esse comportamento frequentemente leva a interpretações equivocadas. Muitos pensam que ele está desconectado, desinteressado ou até arrogante. No entanto, a realidade é completamente diferente. Por trás dessa fachada aparentemente desatenta, há uma mente afiada, observadora e profundamente analítica. Enquanto todos assumem que o Sigma está em outro mundo, ele está captando detalhes sutis que a maioria nem percebe. Ele nota mudanças leves no tom de voz, movimentos corporais quase imperceptíveis ou até microexpressões faciais que revelam emoções escondidas. Seu cérebro funciona como um scanner sofisticado, coletando constantemente informações importantes do ambiente, embora nunca demonstre isso abertamente. O mais curioso é que ele não faz nada para mostrar essa habilidade especial. Prefere guardar suas conclusões, observando pacientemente como as situações se desenrolam sem intervir, a menos que seja absolutamente necessário. Isso causa muita confusão, pois, em momentos inesperados, ele demonstra saber exatamente o que alguém está pensando ou sentindo, surpreendendo aqueles que o julgavam ausente. Não é uma atitude pretensiosa ou um truque mental. É simplesmente sua forma natural de interagir com o mundo, observando, analisando e compreendendo profundamente, enquanto mantém uma aparente distância que o torna ainda mais misterioso e fascinante para os outros. Número 8. Não suportam regras sem sentido.
Um dos comportamentos mais peculiares e desconcertantes do homem Sigma é sua total incapacidade de aceitar regras que não tenham um propósito claro. Enquanto a maioria das pessoas simplesmente segue regras sociais ou profissionais porque é assim que deve ser, o Sigma para, observa atentamente e, em seguida, decide silenciosamente ignorá-las se considerar que são inúteis ou ilógicas. Não é um ato de rebeldia aberta, mas uma resistência silenciosa e firme a tudo o que ele vê como absurdo. Por exemplo, imagine uma situação em que o escritório implementa uma regra absurda, proibindo o uso de fones de ouvido, mesmo que ninguém atenda clientes. Todos reclamam em voz baixa, mas obedecem. O Sigma, por outro lado, continua usando seus fones como se a regra nunca tivesse existido, deixando muitos perplexos por não entenderem como ele consegue ignorar algo tão explícito. O interessante é que, quando questionado, ele não discute nem protesta. Responde com um leve sorriso ou uma frase irônica que desmonta imediatamente qualquer tentativa de confronto. Isso, obviamente, confunde aqueles que seguem regras por hábito, fazendo-os questionar se ele está sendo imprudente, arrogante ou simplesmente genial. A verdade é que o Sigma acredita que viver preso a regras sem sentido é como estar numa prisão invisível, uma experiência desnecessariamente desconfortável e limitante. Ao desafiar silenciosamente essas regras ilógicas, o Sigma protege sua liberdade pessoal e mantém sua integridade intacta, mesmo que isso desconcerte o mundo ao seu redor. Número 9. Evitam ostentar qualquer conquista. Uma característica fascinante e desconcertante dos homens Sigma é que, mesmo sendo altamente bem-sucedidos ou talentosos em algo, raramente demonstram orgulho disso. Eles nunca se gabam, não destacam suas conquistas e nem buscam reconhecimento externo. Imagine alguém que acabou de realizar um projeto incrível, ganhou um prêmio importante ou alcançou uma meta que poucos conseguem, enquanto qualquer outra pessoa comemoraria, postaria nas redes sociais ou ligaria para contar aos amigos. O Sigma simplesmente segue a vida como se fosse mais um dia comum. Quando alguém tenta elogiá-lo ou parabenizá-lo, ele provavelmente responde com um leve sorriso, um aceno discreto ou até um certo constrangimento, como se não soubesse bem o que dizer. Para ele, buscar atenção ou validação externa é tão absurdo quanto anunciar que respirou o dia todo. Isso, claro, deixa o mundo confuso, perguntando-se: será modéstia genuína, timidez extrema ou total indiferença ao que os outros pensam? A verdade é que, para um Sigma, o sucesso é algo íntimo, que só faz sentido dentro do seu próprio sistema de valores. Eles não veem razão para ostentar ou demonstrar superioridade. Pelo contrário, consideram isso superficial e desnecessário. Enquanto outros buscam curtidas, aplausos e aprovação, eles encontram satisfação na realização pessoal das suas metas. Não importa se alguém reconhece ou não. Essa postura humilde e reservada gera um respeito silencioso e sincero em quem consegue enxergar além da aparente indiferença. Número 10. Preferem vestir-se sempre do mesmo jeito. Se você observar atentamente um homem Sigma, vai notar que ele parece ter um uniforme preferido. Não, ele não trabalha em uma empresa que impõe códigos rígidos de vestimenta, nem lhe falta criatividade. Ele apenas decidiu que gastar tempo e energia todas as manhãs, escolhendo o que vestir, é completamente desnecessário. Por que perder meia hora experimentando combinações quando pode simplificar tudo usando roupas que sabe que funcionam perfeitamente para ele? A maioria das pessoas passa tempo demais tentando impressionar com roupas novas ou estilosas. O Sigma, por outro lado, escolhe algo confortável, prático e que permita manter o foco nas coisas que realmente importam.
A repetição constante dos mesmos trajes pode fazer com que os outros se perguntem se ele não tem mais roupas ou se faz parte de algum ritual estranho. Mas a realidade é muito mais simples e profunda. Eficiência e simplicidade são fundamentais para ele. Pense em figuras como Steve Jobs ou Mark Zuckerberg. Eles também escolheram se vestir praticamente do mesmo jeito todos os dias, para não desperdiçar energia mental com decisões triviais. Da mesma forma, o Sigma reduz seu guarda-roupa ao essencial, eliminando qualquer estresse relacionado à moda ou à aparência. Enquanto alguns veem isso como uma excentricidade ou falta de estilo, ele enxerga como uma estratégia inteligente para viver com mais calma e produtividade. Para ele, a verdadeira autoconfiança não se mede pela variedade do armário, mas pela clareza e profundidade da mente. Número 11. Evitam drama a todo custo. Se há algo que um homem Sigma detesta profundamente, é o drama desnecessário. Enquanto para muitas pessoas os conflitos e discussões parecem quase um esporte nacional, para ele são uma enorme perda de tempo e completamente intoleráveis. A forma como evita se envolver em qualquer situação dramática é tão marcada que pode causar confusão ou até frustração naqueles que tentam arrastá-lo para problemas alheios. Quando surgem brigas, desentendimentos ou conflitos ao seu redor, o Sigma age como um verdadeiro mestre da fuga. Desaparece sem deixar rastros ou permanece impassível, como uma rocha em meio a um oceano tempestuoso. Essa indiferença não é por falta de empatia ou sensibilidade. Na verdade, é exatamente por isso que ele rejeita confrontos inúteis. Prefere guardar sua energia emocional para resolver questões importantes e não desperdiçá-la em discussões triviais que serão esquecidas no dia seguinte. Imagine uma situação onde dois colegas discutem por algo irrelevante, esperando que ele tome partido. O Sigma os observará com certo espanto, permanecerá em silêncio e, provavelmente, com um sorriso irônico, se afastará calmamente sem dizer uma única palavra. Isso geralmente deixa os outros confusos, interpretando sua atitude como arrogante ou desinteressada. Mas, na verdade, ele considera que se envolver em drama é tão absurdo quanto tentar apagar um incêndio com gasolina. Sua calma absoluta nessas situações é uma declaração poderosa. Para ele, a vida é preciosa demais para ser desperdiçada com conflitos que não levam a lugar algum. Número 12. Ignoram o telefone por dias. Um dos comportamentos mais enigmáticos e frequentemente incompreendidos do homem Sigma é sua total indiferença em relação ao telefone. Em um mundo onde a maioria verifica compulsivamente notificações, mensagens e e-mails, o Sigma pode passar dias inteiros sem sequer olhar para a tela. Isso, é claro, causa profunda confusão em amigos, familiares e colegas que, acostumados a respostas imediatas, não conseguem entender como alguém pode se desconectar tão facilmente e, ainda assim, permanecer tranquilo. Na realidade, para ele o telefone representa uma interrupção constante e incômoda do seu valioso tempo de concentração e calma mental. Em sua mente, responder imediatamente a cada mensagem ou ligação seria o equivalente a permitir que alguém o sacudisse repetidamente enquanto ele tenta ler um bom livro ou resolver um problema complexo. Por isso, é comum que o Sigma ignore chamadas importantes, mensagens urgentes ou convites para eventos sem sentir culpa alguma. Ele simplesmente espera o momento certo, quando realmente estiver preparado para responder com a atenção e tranquilidade que considera necessárias. Aqueles acostumados à hiperconectividade interpretam esse comportamento como rude, irresponsável ou desatencioso. No entanto, para o homem Sigma, sua atitude não tem nada a ver com isso. Ele vê como essencial proteger seu espaço mental,
a qualidade de seus pensamentos e sua paz interior, evitando se tornar escravo da urgência digital. Sua aparente indiferença ao telefone é, na verdade, um poderoso lembrete silencioso de que a vida acontece fora da tela e não dentro dela. Número 13. Recusam ajuda mesmo quando precisam. Uma das atitudes mais intrigantes e às vezes frustrantes do homem Sigma é sua insistência quase absoluta em resolver tudo sozinho. Enquanto a maioria busca ajuda rapidamente quando enfrenta um problema, ele parece decidido a enfrentar qualquer dificuldade por conta própria. Não importa quão complicada ou desesperadora seja a situação, raramente você o verá pedindo socorro abertamente. Essa peculiaridade deixa aqueles ao seu redor confusos, perguntando-se se é orgulho, teimosia ou apenas uma incrível confiança em suas próprias habilidades. A verdade é que o Sigma possui uma autossuficiência extraordinária e valoriza profundamente sua independência. Pedir ajuda para ele é quase como admitir uma fraqueza ou incapacidade de conduzir sua vida de maneira autônoma. Isso não significa que ele subestime a capacidade dos outros ou desconfie de suas intenções. Simplesmente prefere provar para si mesmo, mais do que para os outros, que consegue superar qualquer desafio. É como se estivesse constantemente se testando, demonstrando repetidamente sua capacidade de enfrentar e resolver problemas sozinho. Imagine uma situação comum. Seu carro quebra no meio da estrada, com amigos por perto prontos para ajudar. Em vez de ligar para alguém ou aceitar ajuda, ele preferirá passar horas tentando resolver o problema sozinho, mesmo que isso exija mais tempo e esforço. Essa atitude, longe de ser arrogante, reflete sua necessidade interna de permanecer forte e independente em qualquer circunstância. No fim, essa recusa silenciosa à ajuda externa pode ser desconcertante, mas também gera respeito e admiração por sua capacidade de se virar sem depender de ninguém. Número 14. Tem humor negro e sarcástico. Se você já conversou com um homem Sigma, certamente percebeu que seu senso de humor é bem diferente do convencional. Enquanto a maioria prefere piadas simples ou situações engraçadas tradicionais, os Sigmas têm uma preferência especial pelo humor negro, irônico e carregado de sarcasmo. Esse estilo de humor pode parecer estranho ou até perturbador para quem não está acostumado. Para eles, essas ironias são o reflexo mais autêntico de como enxergam as absurdas contradições do mundo. Durante uma conversa casual, seus comentários irônicos podem surgir de repente, como pequenas flechas afiadas. Por exemplo, se alguém reclama dramaticamente que o café está frio, o Sigma pode responder seriamente: claro, tragédias assim deveriam estar no noticiário. A seriedade com que dizem essas coisas faz com que as pessoas não saibam se ele está brincando ou falando sério, causando confusão, seguida de risadas nervosas ou silêncios constrangidos. Esse estilo peculiar de humor funciona também como um filtro natural. As pessoas que entendem sua ironia e conseguem acompanhar o raciocínio rapidamente estabelecem uma conexão especial com ele. Aqueles que não compreendem geralmente se afastam confusos. O Sigma aprecia esse efeito, pois mantém por perto apenas aqueles que têm a mesma capacidade de compreender e apreciar a complexidade da vida. No fim das contas, seu humor negro e sarcástico é muito mais do que simples piadas. É sua maneira inteligente de lidar com o mundo, sempre com uma pitada saudável de ceticismo. Número 15. Vivem em constante mistério. Se há algo que define claramente o homem Sigma, é a aura constante de mistério que o cerca. Mesmo aqueles que o conhecem há muito tempo sentem que há coisas sobre ele que jamais compreenderão totalmente.
Não é que ele esconda informações intencionalmente ou guarde grandes segredos. Simplesmente é uma pessoa reservada por natureza e mantém muitos de seus pensamentos e experiências para si. Esse mistério constante se manifesta de maneiras sutis. Ele evita dar detalhes específicos sobre sua vida. Responde de forma vaga a perguntas pessoais ou muda de assunto com naturalidade quando alguém se aproxima demais de algo que prefere manter em segredo. Por exemplo, se perguntarem o que fez no fim de semana, ele pode responder algo tão genérico quanto nada importante, deixando a pessoa se perguntando se passou 2 dias lendo em casa ou realizando algo incrivelmente interessante que nunca revelará. As pessoas costumam interpretar isso como um jogo ou uma maneira de chamar atenção, mas para o Sigma é uma estratégia inconsciente para proteger seu espaço emocional e pessoal. Ao não revelar muito sobre si mesmo, ele evita vulnerabilidades e não depende da aprovação externa. Esse mistério cria um efeito magnético. Quanto mais reservado ele é, mais as pessoas se sentem atraídas. O homem Sigma é assim, um enigma fascinante que poucos conseguem decifrar por completo, tornando-se, sem querer, o centro silencioso da curiosidade de todos. Assim é o homem Sigma, estranho, imprevisível e maravilhosamente autêntico. Ele pode confundir muitos, mas é exatamente isso que o torna único e fascinante. Se você conhece alguém assim, agora entende um pouco melhor por que ele é tão diferente. E talvez passe a admirá-lo ainda mais. Em um mundo onde todos tentam se encaixar, ele prefere se destacar em silêncio, seguindo seu próprio caminho sem pedir permissão ou desculpas. Compreendê-lo é aceitar que existem diferentes formas de viver e se relacionar. E embora possa ser difícil entender completamente sua natureza, aproximar-se do mistério do homem Sigma pode inspirá-lo a descobrir sua própria autenticidade. Se você gostou deste vídeo, não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para não perder nenhum conteúdo. Além disso, convido você a assistir ao vídeo recomendado que está aparecendo agora na tela. Tenho certeza de que você continuará aprendendo muito sobre o fascinante universo do homem Sigma. Nos vemos lá!